E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco para mais uma jornada, para mais uma empreitada aí de conhecimento bíblico, teológico e também outros assuntos, né? Hoje nós vamos falar das Olimpíadas. As não Olimpíadas. É? Conosco aqui minha esposa querida. Dá o seu oi aí. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para comentar aí sobre o que está acontecendo, né? Uma das atualidades aí do momento. E esperamos não chocar você. Difícil. É. Né? É as Olimpíadas do Escândalo, né? Essas são as Olimpíadas dos Escândalos. Verdade. Né? E a gente não poderia deixar de colocar algumas opiniões aqui, né? Do que a gente pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Né? Mas antes eu queria falar para você dos nossos amigos da Fixar Parafusos, né? Se você está precisando de parafusos, ferramentas manuais, elétricas, equipamentos de proteção individual, a Fixar Parafusos está ali na linha de trem da Alterosa, aqui em Betim, para te atender muitíssimo bem. Tem QR Code passando aí também. Aqui embaixo você consegue entrar em contato através do link na descrição, tá ok? Também quero falar para você dos nossos amigos da Brigada Betim. A Brigada Betim já está aí há mais de 10 anos no ramo da formação de bombeiro civil, brigadista profissional, tá ok? Então, assim, tem vários cursos nesse ramo. Para você se tornar um herói na vida real, é só procurar os amigos da Brigada Betim, que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeitíssimo com esses cursos que a Brigada Betim oferece para você, tá bom? Tem QR Code e link na descrição também. É só entrar em contato que você vai ser muito bem atendido, beleza? Bom, bora lá começar do começo, então? Vamos lá. Olha, a gente tem aí algumas polêmicas nessas Olimpíadas, né? Envolvendo aí a abertura, né? A abertura das Olimpíadas, uma manifestação de uma atleta brasileira, né? E a gente vai comentar um pouquinho, colocar as nossas opiniões, tá? Talvez você tenha uma opinião diferente, você tem total liberdade de colocar aí na descrição o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo, tá? A gente vai trazer algumas informações, tá? E depois nós vamos deixar as referências aí na descrição para você também, para você poder ter acesso, tá, a essas informações que a gente vai estar trazendo aqui nesse episódio, não é? É verdade. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a obra do Leonardo da Vinci. Eu queria até falar antes Sim. de a gente começar como que eu fiquei sabendo dessa polêmica. Um dia antes, nós estávamos de férias, né, Sim. amor? E um dia antes a gente assistiu a alguns pedaços ali da abertura. E eu vi esse momento, né, que o pessoal tá remetendo à obra de Da Vinci. E no outro dia eu fui pra praia. Na praia eu ouvi ali do lado, não sei se você ouviu, Não. uma família conversando e falando: você viu o que eles fizeram com a obra da Última Ceia? Eu falei, gente, mas eu não vi. Porque realmente, a primeira vez que eu vi, eu não associei a obra do Da Vinci. Eu não fiz essa associação. Aí eu fui lá no celular, né, dar uma olhadinha. Eu fiquei, mas será que era isso mesmo? E fui pesquisar um pouquinho sobre. Sim. E aí? Fique à vontade. Fique à vontade. Para falar sobre a obra do Da Vinci, que eu queria trazer, né, a obra do Da Vinci, qual que é o significado, que estava na cabeça desse autor, quem solicitou essa obra. Eu acho que é importante a gente trazer essas informações para o entendimento, né, do que aconteceu ali. Né? E se de fato, né, foi, talvez você pense que foi, você tem liberdade para pensar assim, mas a gente não acredita dessa maneira, tá? E você vai entender por quê. Então eu vou começar com a notícia de quem, né, arquitetou ali, de quem se inspirou para fazer essa abertura agora, né, das Olimpíadas em Paris. E aí, tá falando assim, ó, numa das reportagens que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Um dos momentos mais repercutidos que dividiu muitas opiniões foi uma encenação feita por drag queens que muitos associaram à Última Ceia de Leonardo da Vinci. Uma obra tão icônica que qualquer representação de pessoas enfileiradas lado a lado em uma mesa pode nos remeter a ela.
Porque, de fato, essa obra é muito conhecida. Muitas pessoas têm essa réplica dessa obra em casa. Sim. Minha avó, por exemplo, tem uma na sala de jantar. Sim. Quando você chega na casa dela, a primeira coisa que você vê é essa réplica dessa obra. Claro que não é original, né? Mas muitos, olha pra você ver, eu não acho que seja, pra te falar a verdade, mas muitos têm essa obra como um símbolo do cristianismo. Isso. Mas aí, antes da gente entrar nisso, porque eu acho importante a gente falar, porque a própria obra ela é polêmica em si. Sim. Né? Todo mundo aí que estudar um pouquinho acerca dessa obra vai entender que ela existe ali polêmicas por trás dela. O que será que Da Vinci quis representar de fato ali? Né? Quem aí curte livros e filmes sabe do que eu tô falando. Mas vamos lá. O diretor artístico da cerimônia, Thomas Joly, negou a referência e qualquer intenção de ridicularizar a passagem religiosa, alegando que a inspiração foi, na verdade, as festas pagãs com os deuses do Olimpo. O que faz sentido, já que a gente está falando de Olimpíadas. E ali, né, quem assistiu sabe que não era uma mesa, era uma passarela. E aí depois eles vão descendo, aí entra ali o cara de azul lá numa bandeja, que parece um deus grego, com a coroinha e tal, e começa a cantar. Então isso foi o que o produtor artístico ali colocou como intenção dele. O que nós temos são pessoas assistindo agora essa abertura, ou parte dela, e comentando em cima, ó. Aquilo é uma ridicularização ao evangelho. Aí vamos voltar nessa coisa que você falou aqui, amor. Essa obra, de fato, é o evangelho? Porque a gente precisa pensar. Vamos supor que ele está ridicularizando a obra de Da Vinci. Mas será que a obra de Da Vinci já não é uma sátira ao evangelho? Você já parou para pensar nisso? Importante pensar. Porque vamos ver aqui as polêmicas acerca dessa obra. Quando Da Vinci ele vai, né, pintar ali esse quadro, ele é um pedido que fazem a ele, ele vai pintar este quadro representando a última ceia de Jesus com seus discípulos. Fato. Agora, se a gente começa a perceber alguns detalhes... Guarda aí, só para você... Guarda. Só para completar a informação, quem solicitou essa obra foi o Duque de Milão, Ludovico Sforza, para adornar a parede da igreja de Santa Maria del Grazie, tá? Foi lá no ano 1495 e 1498. Então... Você gostou do meu italiano? Nossa, chique, Viu? Chique. Me apaixonei ainda mais. Então, foi esse camarada aí, ó, o Ludovico, que solicitou a obra ao Da Vinci. Certo. E aí, o que acontece, gente? Se você observar a obra, e isso aí, né, você pode pegar essas réplicas ou até imagens na internet e observar, nós temos ali... né, dizem ser o apóstolo João. Eu vou até pedir o David para colocar a obra para nós. Coloca aí. Fazendo favor, David, a obra para nós, para a gente estar analisando ela. Isso. Ali você tem João reclinando sobre Cristo. Só que João ali, ele é representado sim com traços muito femininos, né? E o que acontece? Tem gente que vira e fala assim que não é João. Que é Maria Madalena. Que é Maria Madalena. E aí, qual que é o nome do filme, amor? Aquele do Dom Branco? Código da Vinci. Isso, Código da Vinci. Código da Vinci, ele vem trazendo essa polêmica aí, dessa suspeita que Jesus e Maria Madalena tinham um caso e tal. E ali foi uma forma, então, que o Da Vinci usou para contar isso sem revelar, né? Então, assim, o próprio quadro por trás dele já tem toda essa polêmica. Coisas que nós, cristãos, não acreditamos, claro, né? Na última ceia, era ali Jesus e seus discípulos, haviam as mulheres servindo e nós, né, sabemos que Jesus não teve um caso com Maria Madalena. Mas essa obra, de alguma forma, existe uma especulação que a gente também não sabe se foi a intenção de Da Vinci de trazer esse possível caso de Jesus com Maria Madalena.
Então, assim, a própria obra, ela já traz um peso muito grande para o evangelho. Dizer que ela é um símbolo do evangelho e, de alguma maneira, tentar ridicularizar o evangelho com essa obra, eu acho difícil, porque a obra já ridiculariza o evangelho por si só, se a gente for nessa vertente. E nós temos aqui o que nós trouxemos a princípio, quem, né, pensou em toda ali a abertura das Olimpíadas, negando que ele fez isso. Aí a gente foi até pesquisar a obra, porque ele fala que se inspirou na obra, né, qual que é aqui? Festa dos Deuses, pintada entre 1635 e 1640. Como é que é o nome? Aí é com você, o seu italiano perfeito, meu amor. Mas esse aqui tá difícil, viu? É Jan Harmsens. Van Bilgert. Esse cara aí. Tá difícil. Depois vai ficar o link aí, você lê lá. Né? Então ele fala que a inspiração foi essa, e não a obra de Da Vinci. Qual era a intenção do coração dele? É difícil pra gente definir. O fato é que tem muita gente falando, muita gente especulando, mas são especulações. É muita gente pegando aquilo ali e dando a sua própria interpretação. Nossa, né? Eu tô vendo cada coisa na internet. Eu já quero puxar outra coisa aqui das aberturas. Sim. Que é o tal do cavalo prateado, né? O pessoal tá falando que é o cavalo branco do Apocalipse. Eu vi um cavalo prateado. Mas o pessoal tá falando, que é cavalo ali, né? A besta que emerge do mar e que trata as nações e não sei o quê. Gente, é óbvio que vai ter nação as na Olimpíadas. abertura. Olimpíadas. Calma. Porém, será aquilo mesmo um cavalo do Apocalipse? Quando eu tava assistindo e eu vi essa cena, eu brinquei lá na sala. Eu falei assim, o cavalo do Apocalipse. Mas assim, eu brinquei com isso. Agora, na hora que eu fui pra internet e vi as pessoas afirmando que aquele era o cavalo do Apocalipse, eu falei, meu Deus do céu. Sendo que quem, né, tá projetando isso aí tá falando que tá ligando ali a tecnologia, né? A inteligência artificial. Isso, a inteligência artificial ao ser humano. A questão da velocidade, né? Isso. O cavalo, ele vai rapidão, né? Ele passa rapidão ali. Então, é a questão da velocidade da inteligência artificial. Essas são as explicações. Mas será que é isso mesmo? Porque o pessoal quer acabar com... Eu vou falar aqui com os evangélicos, né? Quer acabar com os evangélicos e tal. Gente, existe pessoas, sim, claro, que vão se opor ao evangelho. Isso é bíblico. Sim. Existe. Mas agora a gente pegar tudo e falar que isso é uma oposição ao evangelho é complicado. E nós temos o hábito de pegar muitos símbolos, inclusive da Bíblia, e começar a interpretar em cima deles. A nossa visão, colocar o nosso jeito de ver. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com essas coisas. Exatamente. Né? E a internet é um campo onde virou um campo de primeiras impressões. Né? Pra gente estar aqui, a gente pesquisou, né? A gente foi atrás de informações. Então, assim, a internet acaba que virou um campo de primeiras impressões. Você tem uma impressão sobre aquele assunto, você vai logo e fala. Porque tudo isso são especulações, tudo isso são interpretações de quem assistiu a abertura. Sim. Você pode assistir a abertura de determinada maneira e ver uma coisa, e outra pessoa pode ver de forma diferente. Agora... Gisele, mas você tá sendo muito inocente, né? Porque a ordem mundial quer acabar com os cristãos, com o evangelho. Gente, sim, existe uma oposição forte, né? A própria palavra diz que o mundo jaz o maligno. Eu creio em tudo isso, eu creio que existe sim, que nós como cristãos precisamos, né, ficar atento às coisas. Porém, eu não posso afirmar uma coisa... sendo que eu não tenho domínio da verdade. Eu não sei qual foi a intenção de quem planejou a abertura da Copa. E aí, da Copa não, das Olimpíadas. Da Copa não, das Olimpíadas, porque Copa. Eu não sei qual foi a intenção dessa pessoa, então eu não posso afirmar. Talvez seria mais justo eu ir pra internet, já que eu quero ver todos esses sinais, eu ir pra internet e falar assim, olha, eu... enxerguei isso. Se foi isso, eu acho errado. Eu acho um absurdo. Mas isso é o que eu enxerguei. E ser justo falando que a pessoa que criou
está dizendo também. Quer um exemplo disso? Por exemplo, ó, na obra do Da Vinci, né, A Última Ceia, nenhuma das pessoas retratadas possui auréolas, você percebeu? Era algo muito comum no Renascimento. Ele humanizou, né? Isso, aquele era algo momento. muito comum no Renascimento, quando fosse retratar pessoas. Por exemplo, você tem Jesus ali, nem Jesus tem auréola. Os santos apóstolos, né? Nem Jesus e nem os apóstolos têm auréolas na obra do Da Vinci. Então, assim, por que Da Vinci não colocou auréolas? Porque ele queria trazer sujeitos comuns, ele queria trazer a humanidade, tanto de Jesus como dos apóstolos ali na sua obra. E se eu não me engano, nessa representação das Olimpíadas, o personagem principal, que Tem muitos uma estão auréola dizendo de que é todo tamanho. Jesus, né? Tem uma coroa ali. Então, assim, é complicado. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa conversa na praia foi contar quantas pessoas estavam ali enfileiradas. São 6, né? Não, tem muito mais de 12. Ah, são mais de 12? Mais de 12, se eu não me engano, 14 ou 16. Então, assim, se você quer fazer uma sátira, pelo menos você mantém o número de pessoas. E isso não estava ali exposto. Então, assim, eu acho complicado, gente. Agora, você pode ter uma opinião diferente, coloca aí, me convença, se você quiser. E eu vou ler os comentários com muito cuidado. Tá, vamos lá. Vamos pra outra polêmica que não foge do assunto, Sim. né? Vamos falar sobre a skatista, a Raíssa, né? A fadinha do skate. A fadinha do skate. A fadinha do skate é crente, né? Ela é cristã, certo? E ela expressou a sua fé através de Libras, né? Ela expressou a sua fé através de Libras. Segundo a matéria que eu li, ela estava querendo dizer ao mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso. Lindo. Lindíssimo. Correto. Correto. O que ela disse é correto. Mas, porém, sobretudo, portanto, né, o Comitê Olímpico Internacional tem uma regra muito bem especificada. E nessa regra diz o seguinte, que nenhuma expressão religiosa deve ser feita nas Olimpíadas. Exato. E aí, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso que está nos ouvindo? Vamos falar primeiro o que as pessoas que a gente tem visto na internet têm falado, né? Sim, sim. Os crentes cristãos aí da internet. Nossa, mas eles estão sendo injustos com ela, querem expulsá-la das Olimpíadas, vai perder isso, vai perder aquilo. Gente, o comitê ainda não se posicionou. Então não existe nada ainda, nem de uma punição, não existe nada ainda concreto nesse sentido. No comitê diz o que pode acontecer. No comitê diz que se isso for feito, ela pode perder medalha, ela pode perder uma série de coisas. Mas não se colocou nesse caso ainda. Isso era uma regra geral das Olimpíadas. Isso. Então isso tem que ficar claro. Porque a gente já começou a problematizar em cima de... eu falo, né? Nós, crentes, começamos a problematizar em cima de uma coisa que nem aconteceu. Mas vamos supor que aconteça. Se é uma regra, tem que ser cumprida. É simples. Aí você vai falar assim, mas é a oportunidade que ela teve de evangelizar o mundo. Ok, ela teve mesmo. Mas ela continua tendo. Porque ela é uma pessoa dessas Olimpíadas passadas que ficou conhecida em todo mundo. Né? Uma menina muito nova. Sim. Ali, né? Mandando muito bem no skate. Então ela tem uma rede. E tipo assim, você não tem uma polêmica em cima dela. Não, nenhuma. Você é uma pessoa extremamente idônea e nós não estamos aqui para falar mal dela também, não é isso? Exato. Mas o que eu tô dizendo é que, tipo assim, ela teria outros meios de evangelizar. Não precisava ser naquele momento ali, sabendo que aquilo ali não podia acontecer. Segundo as regras, né? A gente não sabe se ela sabia que não podia, né? Mas o contrato deveria ter aquilo. Mas vamos supor, ela é muito nova e nem sempre a gente lê, né? Tudo que a gente assina. Então pode ser que ela não sabia. Mas o fato é, ela pode ser punida por ter feito isso? Pode. Porque tá na lei. Seria injusto? Não. Não seria injusto. Não seria. Ela ser punida por causa disso. E aí eu vi muita gente também fazendo essa ligação. Ah, mas uma sátira à Santa Ceia pode, mas falar de Jesus não pode. Percebe? Então, assim, primeiro, segundo o idealizador lá da abertura, não é uma sátira à Santa Ceia.
né? A obra de Da Vinci. E também não teria problema de ser porque eles estavam usando várias obras ali. Isso. A obra de Da Vinci é mais uma obra. Ele não tá falando da Bíblia ou de uma religião. Ele tá falando de uma obra de um artista chamado Leonardo da Vinci. Gente, eu não sei você, mas a mim essa obra não representa. Essa obra não é um símbolo do cristianismo. Não é. Tá? Não é um símbolo do cristianismo como o peixe, por exemplo, que você tem uma história envolvendo os cristãos lá no primeiro século, né? Por que os cristãos utilizavam o peixe? Depois a gente pode trazer essa informação para você. Mas não é um símbolo do cristianismo. Não é. Então, tá? aí voltando pra Fadinha. Né? A Raíssa, o que ela falou é correto? Corretíssimo. Super concordo com tudo que ela falou. Foi o momento certo? Aí é que eu já não sei. Devido a essa questão de existir isso. Aí você vai falar assim, não, Gisele, mas você deve evangelizar em tempo e fora de tempo. Né? Você tem que aproveitar as oportunidades. Lembra lá de Pedro e de João na Porta Formosa, né? Ok, gente, é verdade. Porém, eu queria te levar a pensar agora do outro lado. Vamos supor que existe essa regra e uma pessoa, vou aqui, né, citar alguma outra religião, um bandista. Ele ganhou ou fez ali uma manobra bacana e ele decide que aquele é o momento dele receber um espírito. E ele manifesta isso ali. Como você se sentiria? Eu poderia incluir uma pergunta nessa sua fala, né? Nós vivemos num tempo onde as liberdades sempre são evocadas, né? Eu tenho liberdade de sexo, eu tenho liberdade de religião, eu tenho liberdade disso, liberdade daquilo. Eu pergunto, por que então o Comitê Olímpico não libera para todas as religiões? E aí entra o que você falou. Será que nós cristãos, será que nós evangélicos, né? Nós cristãos protestantes ou cristãos católicos romanos, apostólicos romanos, nós ficaríamos satisfeitos à vontade? Ou se um satanista aparecesse lá e fizesse um símbolo satânico. Vamos colocar uma pimentinha a mais aqui, né? Muito se falou a respeito de quando o Lula, ao subir o Palácio do Planalto, trouxe lá o pessoal do Candomblé, enfim, o pai de santo lá e tal. E a gente vive num país laico. Isso. Nós não concordamos por vivermos em um país laico. Mas o Bolsonaro também trouxe pastores para dentro. O que também não é correto, porque nós vivemos em um país laico. Entende, gente? Então, assim, por que a gente está trazendo isso? Porque a gente, por vezes, prega uma liberdade falsa. A gente prega uma liberdade que a gente quer só pra gente. Só que se eu e você começarmos a recriminar, se eu e você começarmos a colocar empecilhos nas outras religiões, daqui a pouco é nós que estaremos sendo perseguidos. Pense nisso. A liberdade é pra mim e a liberdade é pra todos. A liberdade é pra todo mundo. Um político, por exemplo, ele tem que governar pra todos, seja do candomblé, seja evangélico, seja católico, seja preto, ateu, branco, amarelo. Tem que governar para todos. E aí a gente entra na questão do Comitê Olímpico. A regra é que ninguém se manifeste. Justamente por isso, porque ali nós temos pessoas professando várias religiões diferentes. Então, Fadinha, concordo com o que você falou. Acho você uma pessoa incrível. Não deixe de falar do evangelho. Não deixe de falar do evangelho. Eu nem sei se ela vai ver a gente, mas enfim. Não deixe de falar do evangelho, tá? Eu sei que provavelmente a sua carreira não vai acabar por causa disso. Não vai, de forma alguma. Mas eu acho que a gente precisa ser estratégico ao falar do evangelho também, né? Não fechar as portas. Eu sei que quando a Bíblia fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está falando de dinheiro, né? Mas isso nos leva a pensar que nós devemos levar em conta as leis daqui, as leis dessa terra, né? As autoridades às quais nós somos submetidos, né? Então, assim, a regra era não falar, tá? Então, assim, acho que está errado nesse sentido, sim. E se houver uma punição, na minha opinião, ela não é injusta, tá? Exato. Não é injusta. Infelizmente, né? O Brasil já não está com muitas medalhas. Mas nós temos as meninas aí, ó, arrasando na ginástica artística, né? Que estamos aí
perseverando. Isso e mesmo. também a fadinha ali arrasou, né? Levou o bronze ali no skate. Espero que você não perca sua medalha, Fadinha. Eu também. Espero que nós não percamos sua medalha, Isso, porque essa verdade. medalha é nossa. Essa medalha é nossa, é verdade. Assim, sabe, Renan, eu acho interessante a gente falar que a gente não tá aqui pra defender as Olimpíadas. Tem coisa ali que realmente... Aí eu acho que era nessas coisas que a gente devia comentar mais, sabe? Tipo, quando vai mostrar um amor, quando vai, né? Porque Paris é a capital do amor, por que usar um trisal? Né? Então, assim, existem outros pontos que aí eu acho que realmente Afeta a nossa identidade. Aquilo que a gente acredita. Afeta nossos aquilo valores. que a gente acredita. Né? Então, assim, houveram coisas ali na abertura que eu achei, assim, exagerada. Não era necessária, né? Porém, a gente prefere ficar olhando símbolos, né? Esse é o nosso problema. Toda vez que a gente olha para a Bíblia, que a gente olha para o Senhor, a gente quer ver símbolos. E aí a gente quer sair dando interpretações de símbolos. Sendo que existem verdades assim muito escancaradas e que são muito perigosas. E que são absolutas. Exato. Né? Que são absolutas. Gente, antes da gente partir para o final, eu preciso falar ainda daqueles amigos que nos apoiam, e um deles é a Autoescola Adriano. Deixa eu só achar aqui minha colinha, que eu tenho que falar uma coisa importante sobre a Autoescola Adriano. Do nosso amigo Adriano. Quer ver? Tá aqui a minha colinha, ó. A Autoescola Adriano, então, tá ali no Dom Bosco, tá? Aqui em Betim, no Dom Bosco, você quer realizar o sonho de tirar a carteira de motorista, é só chegar ali na Autoescola do Adriano, tem QR Code passando, tem link na descrição, e a Autoescola do Adriano tá com uma novidade especial, o curso de legislação online, tá ok? Então, de 6 às 10 da noite, você tem acesso à plataforma para estar realizando aí o curso de legislação, que é o mais chatinho, né? É o mais chatinho. E olha, você mulher que busca novos patamares na vida pessoal, novos patamares na vida profissional, quero te apresentar uma pessoa, Joana Dalva, tá bom? Ela oferece mentoria exclusiva, focada no desenvolvimento pessoal e também no autoconhecimento. Transforme a sua carreira e relações com a orientação da Joana Dalva. Ela é pedagoga, mentora especializada em mulheres. Você não pode perder essa chance de crescer. Acesse QR Code, entre em contato aí através do link, que você vai ter uma experiência ímpar aí com a nossa amiga Joana Dalva. E como recado, gente, eu quero, assim, frisar a importância do esporte, né? As Olimpíadas estão aí, né? Nos mostrando esportes que às vezes a gente nem conhece. Nós temos várias pessoas, né? Que lutam para chegar nessas Olimpíadas, para poder competir na sua modalidade. E a gente sabe que, infelizmente, muitas não têm apoio, né? Passam aí por situações, né? Em busca desse sonho, e a gente sabe que o esporte é algo, sim, que a gente precisa valorizar, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Nós podemos aprender muito através dos esportes. Então, né, tem sido um mecanismo de mudança de vida de muitas pessoas, né? Quando a gente vê aí projetos aí em periferias e tal, a gente vê essa porta de entrada chamada esporte. Então, assim, não vamos banalizar isso, não. É algo importante. Existem pessoas, né? Eu tava pensando na Daiane dos Santos. Como que ela foi um exemplo para as futuras gerações. E agora nós temos aí a equipe das meninas, né? Batalhando e conseguindo medalhas com essa inspiração. Sim. Que começou lá atrás na Daiane. Então, assim, nós precisamos dar valor, prestar atenção no que realmente importa, né? Porque com essa multidão de vídeos acabando com as Olimpíadas, acaba que muita gente pensa, não, isso aí não é pra mim, não vou assistir, não vou valorizar, é bobeira. Mas é bobeira pra quem, né? E essas pessoas que estão ali dedicando uma vida para chegar ali, né, profissionalmente e tal. Então, acho que nós precisamos, como cristãos, ter essa empatia. Isso, e quando nós desfazemos isso, nós desfazemos as pessoas que estão ali para pregar o evangelho, como a Fadinha, por exemplo, né? Como a Raíssa Leal, que está ali, utilizou daquele momento, mesmo que de forma equivocada, um tiquinho para
tá pregando o evangelho, mas provavelmente ela pregou de outras formas ali também, né? A gente tá conjecturando aqui, mas é E possível. temos tantos exemplos lindos, né, de Sim. Olimpíadas passadas, né, corredores que estavam ali na linha de chegada e quando percebeu que o outro achou que tinha chegado, ele recua e fala, não, a vitória é sua. Nós temos esses exemplos. Sim. Então, assim, as Olimpíadas, eu acho que é um marco, sim, que é interessante. É gostoso de assistir. Então, pode curtir aí, despreocupado. Não é pecado. Não é pecado. E aproveita aí que tá acabando. É isso aí, crente, ó. Fica ligado, meu. Fica ligado, tá? Não fica sendo levado aí por qualquer vento de doutrina, não. Pesquisa, vai pra Bíblia, tá? Não fica indo na onda, não, porque tem muita coisa que é, como eu falei pra você, campo de primeira impressão. Isso aí. Campo de... São conjecturas, tá? E a gente precisa entender um pouquinho mais profundo aquilo que tem acontecido. Para de interpretar as Olimpíadas e vai interpretar a Bíblia. Sempre em frente, meus amigos. Até a próxima.